Fala aí pessoal, beleza? Estou iniciando hoje uma série de 3 vídeos onde eu vou ensinar a criar um jogo da velha utilizando JavaScript, HTML e CSS. Eu decidi dividir em 3 vídeos para não ficar algo maçante, algo muito longo, certo? E também fica mais fácil para a gente dividir em fases o que a gente está criando. No primeiro vídeo a gente vai criar a interface, né, com HTML e CSS, e finaliza só mostrando como o JavaScript começa a capturar os elementos do HTML. No segundo vídeo, a gente vai criar o jogo, propriamente dito, as regras, quem ganhou, quem perdeu, se o jogo empatou. E no terceiro, a gente vai criar um bot responsável por jogar com você. Lógico que não é um bot de inteligência artificial, porque eu não tenho conhecimento para isso e é uma coisa que seria muito complexa de fazer. Mas é um bot simplesmente que ele vai jogar aleatoriamente numa posição que esteja disponível e vai fazer a parte dele, aí você vai poder jogar e ele vai ficar jogando novamente, até que alguém ganhe ou o jogo termine empatado. Bom, e se você quiser ver outros jogos aqui no canal, comente aqui embaixo e diga qual jogo você quer ver que a gente tente ensinar, desenvolver em outras aplicações. E não se esqueça de se inscrever e deixar o like, porque o YouTube ele sempre prioriza quem tem mais engajamento e vamos ajudar esse conteúdo a chegar gratuitamente para outras pessoas que também querem aprender, também querem entrar nesse mundo de programação web. Beleza? Espero que vocês gostem e vamos pro vídeo. Bom, para começar nosso jogo, assim como eu falei lá no começo, nós vamos usar basicamente HTML, CSS e JavaScript. Sem biblioteca, sem framework, sem nada. Basicamente as 3 linguagens. Essas 3 linguagens elas são consideradas o alicerce da web. Toda e qualquer pessoa que quiser trabalhar com web tem que ter conhecimento dessas 3 linguagens, certo? Então primeiro a gente vai começar com HTML, que é onde a gente consegue montar a estrutura da página. No nosso caso aqui é a estrutura do jogo. Beleza? Bom, para começar, vamos lá. Criar o botão direito, chamar um index.html. Como eu estou trabalhando com o Visual Studio Code, a gente tem aqui um atalho que eu posso digitar HTML e ele me dá aqui algumas opções e eu escolho aqui o HTML5, que é a versão corrente da linguagem. E aí ele já monta para mim uma estrutura básica para eu iniciar a aplicação, certo? Bom, no título aqui vamos colocar jogo da velha. E aqui dentro do body é onde a gente vai começar a montar a estrutura do jogo, certo? Bom, então dentro do body, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar uma div que vai ser o meu container, ou seja, eu vou colocar todo o jogo dentro dessa div por questões de alinhamento, né, de resize, né, de redimensionar a largura do jogo, etc. Então vamos colocar aqui, vou chamar uma classe aqui chamada de container, certo? E todo o jogo vai ficar aqui dentro. Vamos dar um título para essa página. E embaixo, né, vamos montar o grid do jogo da velha propriamente dito. Então div, vamos colocar aqui uma class grid. E dentro do grid vamos criar as células, beleza? Bom, como no jogo da velha nós temos apenas 9 células, né, uma matriz 3x3, eu vou montar toda a grid dentro do HTML mesmo. Se fosse uma coisa mais complexa, como xadrez, por exemplo, que tem muito mais casas, eu poderia montar dinamicamente pelo JavaScript. Mas só tem 9 casas, então eu vou preferir montar por aqui mesmo. Então eu vou colocar aqui div, vou chamar essa class de célula, certo? Opa, célula. E vou repetir isso aqui algumas vezes. Então 3, 6, 9. Beleza? Bom, a partir do momento que eu montei as 9 células, eu preciso dar um identificador único para elas, porque quando eu for trabalhar com JavaScript, eu quiser referenciar uma célula em específico, eu preciso saber em que célula que eu estou apontando. Então, para poder fazer uma célula como única, a gente usa nosso identificador ID, né? Como o próprio nome já diz, ID de identifier, né? Ou seja, identificador, ok? Então, vou colocar aqui, peraí. Vamos fazer fazer mais fácil aqui. Pronto. E aqui a gente coloca 0, 1. Pronto. E aqui a gente coloca 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por que eu não coloquei de 1 a 9? Eu coloquei de 0 a 8. Bom, quem trabalha com programação sabe. A gente sempre trabalha com arrays, objetos. Geralmente a posição começa em 0. Tá? Então se eu tenho 9 células e a posição começa em 0, então eu tenho de 0 a 8. Certo? Bom, então por hora, no meu HTML, eu vou fazer isso aqui. Ok? Deixa eu abrir aqui o arquivo. Pronto. Abri, né, meu arquivo aqui no navegador. Então já tenho, né, o jogo da velha, o título que eu coloquei. Porém as células não estão sendo vistas. Por quê? Porque a div, por padrão, ela é um elemento invisível na página. Então, para eu poder torná-la visível, eu preciso estilizar essas células, essas divs. E aí como é que eu faço isso? Utilizando o CSS. Então, o HTML é a linguagem só por estruturar a página, e o CSS ele estiliza a página, né? Onde vai começar a dar cor, largura, altura e algum tipo de interação para os elementos. Beleza? Então vamos lá. Criar aqui uma pasta, onde eu vou colocar todo o CSS. No nosso caso aqui é bem simples, é um arquivo só, mas só para ficar organizado. E dentro dele eu vou criar um arquivo estilos.css, certo? Bom, nesse caso aqui, se eu for criar algum estilo, por exemplo, vamos lá, colocar um estilo para o H2. E o H2 eu quero que ele fique alinhado no centro. Então eu vou colocar um text align center. Se eu fizer isso aqui e atualizar, não aconteceu nada. Por quê? Porque a gente precisa dizer para o HTML que esse CSS vai fazer alterações dentro dele, né? E para isso acontecer, a gente vai ter que colocar aqui o link, né? O link type. Link type text barra CSS, dá um rel, né? Uma style sheet, que é a folha de estilos, certo? E aqui é o href, que é onde eu vou puxar esse arquivo. Então o arquivo está dentro de CSS e já aparece para mim aqui estilos CSS, certo? Então agora a gente atualiza. Pronto, então já sabemos que essa página de estilos aqui, né, está alterando diretamente os elementos dessa página. Então o H2 já foi colocado para o centro. Beleza? Bom, uma maneira que a gente tem de pegar fontes diferentes das padrões que a gente trabalha aqui dentro do HTML, CSS padrão, é pegar fontes externas que estejam em algum CDN, né, estejam na web, e trazer ela para dentro do CSS. Um padrão aqui que eu acho legal de utilizar, uma fonte que eu gosto bastante, é a fonte Open Sans, que ela é uma fonte da Google, certo? É um Google Fonts. Então eu vou trazer aqui esse link. Então coloco aqui, ó, @import, né, que eu estou importando alguma coisa. Então estou importando um URL. E a URL é exatamente o link do Google Fonts para a fonte Open Sans, certo? Se você quiser dar uma olhada em mais fontes, saber como funciona, é só colocar do Google, Google Fonts. E aqui nós temos diversas opções, certo? Aí digamos, um exemplo, eu quero pegar aqui a Roboto. Clico na Roboto. Ele me mostra aqui, ó, vários, né, formatos que a Roboto tem, mais fina, mais espessa. E eu coloco aqui, ó, selecionar esse estilo. E aqui dentro do embed, eu tenho o link, se eu for colocar isso dentro do HTML, e tem o import, que foi exatamente o que eu acabei de utilizar aqui no nosso CSS, certo? Então é bem simples, não tem muito mistério, beleza? Então importei, né, a fonte, e eu vou colocar aqui dentro do body, porque o body é o corpo da página. Então a alteração que eu fizer aqui, em termos de estilo, ela reflete em toda a página. Então se eu colocar aqui, ó, font family, e colocar Open Sans, salvei, atualizo, olha aí, já está uma fonte mais bonitinha, certo? Por quê? Porque eu importei do Google Fonts,
falei que no body toda a fonte vai receber a Open Sans. E o H2, que está dentro do body, obviamente, ele já está com a Open Sans atribuída a ele, certo? Bom, só para ficar uma coisa mais próxima ali do topo, vou colocar aqui um margem top menos 5. Pronto. Então o título está bem rente ao topo da página, ok? Então vamos lá, continuando aqui. E aí o que a gente fez? A gente criou aqui um container, não foi? Esse container ele é responsável, como o nome já diz, ser o container do jogo. Ou seja, ele vai ser responsável por delimitar a largura do jogo, né? Se ele vai poder se redimensionar ou não, se ele vai ter um tamanho fixo. Então aqui nós vamos mexer. Como eu criei uma classe, container, então para chamar a classe, né, para referenciar a classe, coloco o ponto container. E aí a gente vai colocar agora, primeiro, margem 0 e alto. O que isso significa? Que todo elemento que estiver dentro do container vai ficar centralizado na página, de acordo com a sua largura, ok? E aí eu posso definir aqui, ó, um max width, uma largura máxima de 240 pixels. Por enquanto a gente não vai ver nada, porque todas as nossas células estão sem nenhum tipo de estilização. Bom, então daqui a pouco eu continuo trabalhando mais no container, certo? Vamos dar uma olhada também, além do container nós temos o grid e as células. Então vamos definir aqui primeiro uma estilização para o grid. Então o grid, o que ele vai representar dentro da nossa visualização? Vai ser como as células vão ser posicionadas, certo? Então se eu tenho 9 células e se no HTML por padrão, quando a gente coloca, elas ficam todas uma embaixo das outras, eu preciso que pelo menos 3 fiquem um do lado da outra. Quando for a quarta, joga para baixo. 3, a quarta, joga para baixo. E aí mais 3, certo? Então para a gente poder trabalhar com esse tipo de organização das células dentro da aplicação, eu vou colocar aqui o que a gente chama de flexbox, mas a gente coloca só display flex. Então eu vou colocar aqui flex flow. E o flex flow vou colocar row e wrap. Ou seja, as células elas vão ficar em linha, mas quando não couber mais na largura, ele faz um wrap, ele quebra para a linha de baixo. E elas vão ser espaçadas, né? Vou dar um espaço entre elas. Justify content space evenly, certo? Que elas vão ficar espaçadas de uma forma igual dentro do espaço disponível. Mais uma vez, se eu atualizar, né, não temos nada. Então vamos aqui, agora trabalhar na célula. Aí a célula, a gente tem que definir um tamanho para ela primeiro, certo? Que aí o jogo da velha não é igual uma aplicação web, que vai depender, se for para celular é um tamanho, se for para computador é outro. Não, o jogo da velha é um joguinho que tem a célula um tamanho pré-definido. Então a gente vai definir a largura dela como 75 pixels. Opa. E a altura como 65 pixels. É quase um quadrado, tá? A gente não está fazendo ela exatamente quadrada por questão de espaçamento entre uma célula e outra. Não vai ficar uma coisa mais bem definida. Dentro delas a gente vai ter um tamanho de fonte de 30 pontos. Por que fonte dentro da célula? Porque a gente vai colocar o X e a bola. A X e a bola basicamente é uma fonte que a gente coloca lá dentro. Então eu já estou definindo o tamanho para caber exatamente dentro dessa largura e altura pré-definidas. Colocar uma margem entre elas de 4 pixels em cima e embaixo e 2 pixels na esquerda e na direita. E uma espessura da fonte de 300 pontos, certo? Vamos colocar aqui um espaçamento interno de 10 pixels no topo. E vamos dar uma arredondadinha de 3 pixels. E vamos alinhar o texto ao centro. Ou seja, todo o X e bolinha vai ficar no centro dessa célula. E vamos colocar um background color. Background color. Essa corzinha aqui, Cadet Blue. Se eu atualizar e for aqui, temos a nossa grid, certo?
Agora faltou só uma coisinha para ficar mais bem definido o nosso tabuleiro, vamos dizer assim, que é colocar um background para o container, né? E definir uma separação melhor visualmente falando. Então dentro do container eu vou colocar uma margem, já coloquei, colocar o padding. Um padding de 20 pixels, ou seja, uma margem interna. Um border radius de 10 pixels. E um background color da cor teal. E vamos colocar uma bordazinha de 3 pixels, sólido e black. Pronto. Atualiza. Então tá aí. Esse é o nosso tabuleiro do jogo da velha, certo? Por enquanto, nós não vamos nos preocupar com diferentes resoluções, certo? Vamos deixar isso para o final. Vamos manter essa resolução aqui e o jogo nessa estrutura. Ok, então feito isso, HTML e CSS, agora eu vou começar a partir para a parte de interação, né? O jogo propriamente dito, certo? Que aí nós vamos agora definir isso dentro do JavaScript, ok? Bom, então agora vamos criar o nosso arquivo JavaScript. Assim como eu fiz com CSS, vou criar uma folder, né, uma pasta JS, e dentro eu vou criar um arquivo scripts.js. Ok? Assim como foi feito com o CSS, eu preciso referenciar esse arquivo aqui no HTML. Então vou adicionar aqui um script. E aqui eu vou colocar src js barra scripts.js, certo? Então, primeira movimentação que eu vou fazer aqui, para a gente saber se está refletindo o que eu altero aqui lá dentro do nosso HTML. Eu vou primeiro pegar todas as células, todas as divs, né, do tipo célula, e ver se elas estão sendo realmente capturadas. Então eu vou criar aqui uma const células. Eu vou criar um document.query selector all. E eu coloco célula. Deixa eu tirar isso daqui porque ficou muito... E aí para saber se ela realmente capturou, vamos dar aqui um console log, né, o bom e velho console log. Células. Então vamos lá, vem para aqui, atualiza. Como é que eu sei se deu certo? Vamos abrir o nosso Developer Tools, F12. E aqui eu tenho o console. E ele me trouxe aqui um node list com 9 itens, né? Exatamente as 9 células que a gente tem do jogo. Então, de 0 a 8, certo? Então, ó, se eu passar o mouse aqui, ele me mostra que ele capturou, né, todas as 9 células. Ok? Então, o Query Selector All, ele faz exatamente isso. Ele captura em cima de um atributo que a gente passa. No caso aqui eu passei a classe, né? A classe células, ok? Bom, vamos lá. Então, a partir do momento que eu tenho todas as células selecionadas, eu vou definir aqui um const jogador X. Que significa isso? Qual vai ser o caractere que o jogador X vai usar. Então, nada mais óbvio do que o X. E aqui um const jogador O. Aqui o caractere dele, né, vai ser um O maiúsculo. Pode ser o 0, pode ser o O. Só que como o 0 tem um tracinho, aqui no caso do código, né, para a gente visualizar no nosso código, vou colocar o O maiúsculo, certo? Pronto, então a gente já definiu o caractere que vai ser usado pelo jogador X e pelo jogador O. Estamos capturando todas as células. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar o elemento de interação. Quando eu clicar na célula, ele vai fazer alguma coisa, certo? Então eu preciso, né, adicionar esse elemento. Como é que eu vou fazer isso? Então vamos pegar aqui document maiúsculo document.add event listener, ou seja, estou adicionando um evento de interação. E aí qual será esse evento? Será o evento click. Então quando eu clicar, aonde? E aí é que eu vou definir, né? Então eu vou fazer aqui um arrow function passando um evento event,
e abrindo aqui a função, certo? Então, quando eu clicar, vamos lá de novo dar um console log aqui para ver o que acontece. Atualizei. Quando eu clico, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8, 8. Ó, clicando um monte de 8 aqui. Então o que ele está fazendo? Quando eu clico na célula, ele dá um console log do ID, né, do identificador da célula que eu cliquei. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Se eu clicar nessa aqui, é a 3. Aqui é a 8. Aqui é a 5. Ou, desculpa, a 4. E por aí vai, certo? Então, nosso evento está funcionando. Quando eu clico, ele faz alguma coisa. Então, o que eu primeiro preciso fazer? Preciso identificar se o que eu estou clicando realmente, né, é uma célula. Por quê? Se eu clicar aqui, ó, ele também reconhece. Se eu clicar aqui, ele reconhece. Se eu clicar aqui, ele reconhece. Então, primeiro eu preciso definir que ele esteja clicando dentro de uma célula, ok? Então, o que eu vou precisar fazer? If event.target.matches, ou seja, se houver uma identificação nesse clique que eu dei com a classe célula, então aí eu jogo esse console log aqui para dentro, certo? Atualiza, cliquei aqui, opa, deu certo, cliquei aqui, deu certo, cliquei aqui, não deu certo mais, certo? Então significa que isso vai funcionar quando eu clicar dentro das células, beleza? Bom, então a partir daqui o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma função que é a função jogar, literalmente jogar. Quando o cara clicar na célula, ele joga. Se for o primeiro jogador é o X, se for o segundo jogador é o O maiúsculo, né? E aí, dentro dessa função, eu vou identificar de quem é o turno, de quem é a vez de jogar, ok? Então vamos lá. Vamos criar aqui a função function jogar. E aí eu vou identificar, primeiro, qual foi a célula que eu cliquei, né? Então, para a gente fazer isso, vamos remover aqui esse console log. Eu mando aqui jogar, que é o nome da função, e eu vou passar um parâmetro, certo? E qual é esse parâmetro? Event.target.id. Exatamente o que a gente estava disparando agora no console log, beleza? Então aqui eu vou receber esse ID na função. E aí eu vou criar um const aqui, célula, ou seja, qual foi a célula que foi clicada. E vou dar um document.getElementById, já que é o ID que eu estou passando. E aí eu vou passar o ID que eu recebi como parâmetro, certo? Após fazer isso, agora eu vou identificar de quem é o turno, certo? Então primeiro eu preciso criar uma célula aqui, booleana, let checar turno. E eu vou dar ela vai ser uma variável booleana, certo? Por que eu criei com let e não com const? Porque o valor dela vai se alterar, né? Nesse caso aqui as células não se alteram e aqui também os caracteres dos jogadores não se alteram, então eu crio com const. Mas como o checar turno ele se altera, né? Ele pode ser true ou false, então a gente usa o let, ok? Então eu vou checar, se for verdadeiro, vai ser a vez do jogador X. Se for falso, vai ser a vez do jogador O, ok? Geralmente, na regra do jogo da velha, o jogador X é sempre o primeiro, né? Logicamente que isso é uma regra que, não, se for quebrado, não vai ter nenhum impacto, mas vamos seguir essa regra. Então, sempre que for true, que é no caso o início do checar turno, vai ser o jogador X, ok? Então, eu vou fazer aqui a identificação. De quem é a vez? De quem é o turno? Então, turno é igual checar turno. Então, eu vou fazer aqui um ternário, né? Se for true, é a vez do jogador X. Se for false, é a vez do jogador O, ok? E aí, a partir desse momento que a gente identificou de quem é a vez, então a gente vai adicionar célula ponto text content e aí adiciona o turno. Ou seja, o que eu estou fazendo?
Eu identifico aqui no turno de quem é a vez. Se for do jogador X, ele vai atribuir o X à variável turno. Se for do jogador O, ele vai atribuir o O à variável turno. Então eu vou colocar aqui na célula de quem for a vez, né? Ele vai atribuir o caractere do jogador da vez. Se eu salvar agora, o que a gente vai fazer? Ó, cliquei, opa, deu X. Se eu clicar de novo, deu X de novo. E aí só vai ficar no X. Por quê? Porque eu identifiquei se a variável é true ou false, mas depois que eu apliquei o conteúdo dentro dela, eu não fiz alteração. Ah, agora é o turno do outro jogador. Então, para isso, eu tenho que mudar a vez, né, do jogador, fazer um checar. E aí, eu preciso alterar de quem é a vez, de quem é o turno, né? Então, eu vou colocar aqui checa turno é igual a o oposto de checa turno. Ou seja, se for true, ele torna para false. Se for false, ele torna para true. Atualiza. X, O. X, O. X, O. X, O e X. Certo? Então ele já está alternando a vez dos jogadores. Após eu fazer isso, agora eu preciso identificar em cada jogada se aquela jogada houve um ganhador, ou se houve um empate, ou se não houve nada, a gente simplesmente continua jogando. Porque óbvio que eu, como jogador, eu sei que ainda não acabou. Se, por exemplo, eu atualizo aqui, cliquei aqui, eu sei que não acabou, que ainda tem um monte de posição vaga. Mas a aplicação não sabe, né? Então, a aplicação ela só é inteligente se a gente definir as regras corretamente. Senão é uma aplicação burra. Então eu preciso definir, em toda jogada, ele verificar se já tem um vencedor, se não tem, se teve empate ou se não, continua jogando. Ok? Então, em toda a jogada que eu fizer, eu vou ter aqui uma função checa vencedor. Certo? Na função checa vencedor, o que eu vou fazer? Eu vou checa. É checar, não, é melhor checar, né? Checar vencedor. Checar vencedor. Eu vou passar o jogador da vez para saber se ele é o vencedor ou não, certo? Então eu vou passar aqui o turno, que o turno é de quem é a vez, e recebo aqui a mesma variável. Bom, mas isso é algo que vai ficar para o próximo vídeo, certo? A gente vai verificar se existe um vencedor, se houve empate ou se continua jogando. Para fazer essas verificações, eu vou ter uma combinação dentro de uns arrays, e se as posições do jogador no tabuleiro estiverem batendo com alguma dessas combinações, ele ganhou. Se não, eu verifico se as 9 posições estão preenchidas, não houve vencedor, teve empate. Se a primeira nem a segunda condição for realizada, continua jogando, ok? E além disso, a gente verifica se encerra o jogo ou não. E aí no terceiro vídeo da série, eu vou criar um bot onde a gente vai poder jogar com esse bot. Logicamente que não é nada de inteligência artificial. É apenas um bot que vai procurar uma posição vazia e ele vai fazer uma jogada numa posição aleatória. Ok? Então se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like, se inscreve e acompanhe a série de jogos que a gente está criando aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.